Olá, mais uma oportunidade, que bênção estarmos juntos para aprendermos um pouquinho mais sobre o Livro dos Espíritos, segunda parte, Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, capítulo 1, sobre os Espíritos, hoje com o item O Uso do Livre-Arbítrio. Questões de números 121 a 127. Que todos estejam em paz e bem, junto aos seus, usando da coragem, da fé e da confiança, vivendo a vida que é e deve ser vivida. Viver é um desafio, envolve escolhas, decisões, consequências, responsabilidade. Mas se não vivermos, não vamos conquistar conhecimentos, não vamos conquistar desenvolvimento moral. Portanto, a oportunidade da existência que o Pai nos concede, das várias existências, precisa ser bem aproveitada. Vamos fazendo então aí a nossa parte. Antes de mais nada, lembro a quem está aí nos assistindo que eu sou a Eliana, faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor Seca, cujo endereço é Rua Arnaldo Magnicaro, 1370, Vila Campo Grande, Zona Sul de São Paulo. Com alegria quero convidá-los a fazer conosco uma breve prece, elevando o nosso pensamento ao nosso Pai, o nosso Criador, ao nosso Irmão Maior Jesus, a Maria de Nazaré e a toda a espiritualidade amiga. Senhor, agradecemos a vida, agradecemos pelas coisas boas e pelas coisas não tão boas assim que acontecem em nossa existência, pois tudo é oportunidade para crescimento. Nós te entregamos as dificuldades, pedindo para que não esmoreçamos no caminho, que tenhamos a nossa fé, a nossa coragem fortalecida para agirmos, não só pensarmos, não só acharmos, mas para que possamos agir e fazer o que precisa ser feito por cada um de nós. Colocamos nas tuas mãos os nossos familiares, aqueles nossos irmãos que estão passando pelas dificuldades, que estão em situação de rua, que estão em dificuldades pela falta do alimento, do trabalho, os nossos irmãos que estão nas regiões de conflito, que a misericórdia do Pai prevaleça, para que eles não desanimem, para que eles saibam, tenham a certeza que existe um amor poderoso cuidando deles e que o Pai sempre se faz presente, que nunca, nunca, nunca nos abandona. Enfim, com o coração sereno, a mente tranquila, na certeza de que vamos vencer, nós fazemos a prece que o Senhor nos ensinou, pedindo licença para iniciarmos o estudo de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação e erros, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja, graças a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré e a toda a espiritualidade que sempre nos assiste e nunca nos desampara. Obrigada. Livre-arbítrio. Uso do livre-arbítrio. Como você tem usado o livre-arbítrio? Como eu tenho usado o livre-arbítrio? Como nós, enquanto comunidade, enquanto sociedade, temos usado o livre-arbítrio? Viver é desafio. Usar o livre-arbítrio nos impulsiona, nos faz sair daquela condição de carro parado, de carro desligado. Põe o nosso motor para funcionar. Fazemos escolhas, exercemos a nossa vontade, colocamos o nosso pensamento em prática. E, sobretudo, caminhamos. Ora errando mais, ora acertando mais. Caminhamos dando passos mais largos, passos mais apertadinhos, mais tímidos, mas o importante é que seguimos. Todos nós seguimos e estamos todos destinados à perfeição. Livre-arbítrio. Olhando no dicionário, nós encontramos que o termo, a expressão se refere à possibilidade de decidir, de escolher em função da vontade. No Livro dos Espíritos, lá adiante, na parte que trata da lei da liberdade, lei da liberdade, melhor dizendo, nós encontramos uma observação antes de iniciar a questão 843. E essa observação é a própria definição de livre-arbítrio. Diz o seguinte: é a liberdade que o homem possui de agir por conta própria, ou seja, de fazer aquilo que deseja, independente de estar certo ou errado. Essa definição nós vemos que vai bem ao encontro do que traz ali a definição da língua portuguesa, o dicionário, o exercício da vontade, colocar em prática, tomar posição. E ao tomar posição, eu escolho, eu exerço a minha vontade, eu penso e esse pensamento está aliado a uma vontade. E tomando atitude, tomando posição, eu tenho responsabilidades. Ora acerto mais, ora erro mais. Ora avanço na caminhada evolutiva. Ora eu dou uns passinhos para trás, aí como se fosse o caranguejo, e acabo trazendo algumas situações para reparar. Mas não importa. Todos vamos caminhando, todos em certa medida vamos avançando e vamos evoluindo. Um dia todos chegaremos à perfeição. E é importante lembrar que nestas questões aqui, adiante de onde estamos estudando, como eu já disse, nas questões de número 843 até 850, estuda-se aqui livre-arbítrio, dentro da lei da liberdade. A lei da liberdade é lei natural ou lei de Deus? Essas leis todas estão em nós, estão gravadas em nós,
temos a centelha divina, a consciência de Deus. Temos essas leis gravadas em nós. À medida que vamos avançando, que vamos conhecendo, passando por experiências, vamos despertando, vamos percebendo e entendendo que somos individualidades, que o nosso caminho é feito por nós mesmos, que nós vamos construindo o nosso céu ou o nosso inferno. Somos nós os responsáveis por isso. Na Wikipédia, eu encontrei o seguinte trecho: Deus concedeu a cada um de seus filhos o livre-arbítrio, ou seja, a capacidade de agirem por si mesmos. Entretanto, cada um é responsável por suas escolhas, não podendo culpar as circunstâncias, família ou amigos. Muita gente tem essa mania, né? Ah, mas aconteceu isso, porque fulano fez aquilo, porque se não fosse tal coisa ter acontecido, eu não teria agido desta forma, eu não teria escolhido assim. Nós agimos tomando posição ou não tomando posição, escolhendo ou deixando de escolher. Semeamos a terra com as sementes que escolhemos. Depois, a colheita vem, a consequência vem. Então, somos nós os responsáveis. Não há que se terceirizar a consequência de uma escolha, do exercício da vontade, dizendo que não era bem por aí, não era bem isso, e que o outro tem a culpa desta consequência. Não podemos ter tudo, ganhar tudo. Escolher este ou aquele caminho implicará em não ter escolhido aquele outro. E aprender a viver bem com essas escolhas, pacificar-se, perdoar-se, resignar-se diante de uma consequência, saber que podemos tentar de novo e de novo, que o importante é não parar, é aproveitar da melhor forma possível a encarnação, a experiência possível que estamos tendo, que o Pai nos concedeu. Com livre-arbítrio, pensamos, fazemos, pomos a nossa vontade em prática, temos responsabilidade, mas não podemos esquecer que Deus é justo e tudo Ele leva em conta. Deus é soberanamente justo e bom. E, sendo assim, tendo este, como um de seus atributos, nós não podemos duvidar que nunca estamos sozinhos e que sempre é tempo de avançar. A criatura humana já passou aí por outras fases de desenvolvimento, conquistou a racionalidade, diferente dos animais que ainda estão lá na fase instintiva. Os animais não têm o instinto, não exercem o seu livre-arbítrio, que é, como já foi dito, o poder de escolher, o poder de exercitar a vontade. E quanto mais vamos vivendo, vamos exercitando, vamos escolhendo, vamos aproveitando a existência, vamos conhecendo. Conhecimento esse que é nosso, que ninguém nos tira, que não perdemos.
Ainda que o espírito possa ficar ali parado por algum momento, ou por mais que um momento, por até uma encarnação, ele fique ali estagnado, os conhecimentos que ele adquiriu ao longo das existências não são perdidos, são dele. Uma hora serão usados, serão colocados em prática, será chamado a mostrá-los. E, à medida que conhecemos, vamos nos aproximando da verdade. Jesus nos disse para conhecermos a verdade e que essa verdade nos libertará. Por que nos libertará? Porque mais nos aproximaremos do conhecimento verdadeiro, sabendo quem somos, de onde viemos, para onde vamos, o que viemos fazer aqui, que somos todos destinados à perfeição. E a verdade que nos liberta, esse bem, é traduzido nesse despertar para as leis divinas que residem em nós, que estão em nossa consciência. Na Bíblia, nós vimos referência a Adão e Eva, e eles são uma alegoria, né? A história de Adão e Eva representa, para o entendimento da doutrina espírita, uma alegoria que nada mais é do que a representação dos primeiros homens, e entendam aí a humanidade, né? Elementos da humanidade, o homem e mulher, e eles, no trecho bíblico, a experiência deles, a vivência deles enquanto estes representantes, nos conta da escolha que exerceram. Deus disse a eles: podeis comer de todos os frutos do paraíso, menos da fruta da árvore da planta, que tem o fruto do bem e do mal. Mas a decisão foi comer da fruta, do fruto que era da árvore do bem e do mal. E aí vieram consequências. Exerceram seu livre-arbítrio, tiveram consequências, continuaram suas caminhadas rumo à evolução. É uma representação, é uma alegoria, mas nos mostra o exercício do livre-arbítrio. As leis divinas, elas vão regendo o mundo, né? Mas nós precisamos lembrar que Deus nos concedeu o livre-arbítrio, a sabedoria dele, o amor dele, o fato dele nos mostrar a sua bondade, a sua misericórdia, se expressa nessas leis divinas que estão em nós, gravadas na nossa consciência. Mas nós não podemos esquecer que o nosso livre-arbítrio não vai ferir, não vai contra ao livre-arbítrio do Pai. Nós agimos em função dessas leis da consciência de Deus, mas a pauta é de Deus. A lei maior, o livre-arbítrio maior é de Deus. Emmanuel diz que a nossa vida é o retrato do nosso pensamento. Decisão e o nosso pensamento é decidir, é expressar nossa vontade. Deus, sendo a inteligência e o amor supremos, Ele respeita, Ele não viola
não quebra, né, a nossa decisão. Respeita o nosso livre-arbítrio, a nossa escolha. O livre-arbítrio, enquanto escolha do bem ou do mal, da porta larga ou da porta estreita, pode nos trazer a dor. Mas não devemos nos lamentar pela dor que pode ser trazida pela nossa decisão, pela nossa escolha. A dor também é professora, a dor nos ensina, a dor nos permite desenvolver a resignação, ampliar o nosso olhar, nosso conhecimento, a nossa fé. E nessa questão do livre-arbítrio, além de sermos convidados ao exercício, né, à prática, nós também somos convidados ao clássico orar, vigiar, praticar. E se somos convidados a isso, convidados também estamos para a nossa reforma íntima. Se tomamos um caminho, tivemos uma escolha que não foi tão legal assim, temos que fazer aquele nosso exame diário, como Santo Agostinho nos ensinou, refletir sobre as nossas ações, sobre as nossas escolhas, se elas não foram tão boas assim, ou se elas foram boas. Se foram boas, que bacana, que legal, vamos continuar avançando neste caminhar. Se não foram, há sempre um novo dia, sempre uma nova oportunidade para repensar, refazer, retomar. O importante é não ficar marcando passo, perdendo tempo, desperdiçando, né, a oportunidade bendita que Deus nos deu. Lembrando que essa oportunidade envolve tempo, e o tempo é precioso, e o tempo também é instrumento de Deus para a nossa evolução. Temos que lembrar que o Espiritismo, ele nos mostra que a escolha, né, essa oportunidade de escolher, ela representa uma nova forma de encarar a vida. Alguns, né, acham aí, entendem que não podemos escolher, que já estaria tudo pré-determinado. Mas a doutrina nos mostra, né, e nos comprova que Deus nos deu esta possibilidade, aptidões iguais para escolhermos entre o bem e o mal. Todos os espíritos foram criados, simples e ignorantes, exercendo o seu livre-arbítrio que Deus nos concedeu. Eles poderão avançar e, avançando, escolher, ou melhor, ir cada vez mais se aproximando da sua destinação, da destinação que é para todos, a destinação à felicidade verdadeira, a destinação à perfeição. Tantas coisas, meus irmãos, tantas questões, né, que tivemos aí para este estudo. E uma das coisas também que nós vimos nessas questões foi a questão da influência, né? Então, perguntaram, né, foi perguntado por Kardec a espiritualidade sobre a questão da influência sobre os espíritos. Nós já sabemos, né, que essa influência sobre os espíritos, ela vem aí dos espíritos imperfeitos. E é decisão deles, né, ficar nessa senda aí
da influenciação, de se divertir com espíritos, com outros espíritos, e essa influenciação para eles gera grande alegria quando veem, né, que outros fracassam na sua caminhada, que não conseguem sair daquele patamar. Mas também vemos que à medida, né, nas respostas aqui das questões, também vemos que à medida que eles vão avançando, vão saindo, né, vão tomando posse de si mesmos, vencendo as suas fraquezas, suas dificuldades, que esses espíritos se afastam, né? Então não há risco aí de se implementar um processo obsessivo. Mas se este espírito não ficar atento, não buscar orar, vigiar, mudar suas práticas, né? Ele pode receber essa influenciação. E a obsessão, né, geralmente ela é usada para explicar aquele processo de influenciação de um espírito desencarnado sobre um encarnado, mas ela também pode se manifestar em outros níveis, né? E alguns podem ter uma questão como a que Kardec apresentou. Por que Deus permite que os espíritos sigam o caminho do mal? A espiritualidade responde de forma assim bem incisiva, afirmativa, né? Dizendo assim, como assim, né? Vocês querem pedir contas a Deus dos seus atos, né? Penetrar os seus desígnios, né? Deus, pela sua sabedoria, pela sua misericórdia, pelo seu imenso amor, nos concedeu o livre-arbítrio. E nisso está a sabedoria dele, né? Então, que a gente saiba valorizar, entender esse presente divino e bem usá-lo, né? Muitos espíritos a gente sabe que estão aí na caminhada, muitos estão aí nesse, como se diz, nesses degraus intermediários, né? Na conquista do bem, né? Já não são tão maus, ainda não alcançaram plenamente o bem, mas estão na sua caminhada e vão chegar lá também. Deus valoriza, todos os espíritos. Não importa que o espírito tenha ficado muito tempo na caminhada, nos caminhos do mal. Eles são considerados maus ou chamados de mal por ser mais ignorantes do que propriamente mal. Porque não conhecer, não saber, resistir a conhecer, a caminhar, acaba gerando, né, destes aí muitas vezes atitudes que são tidas como mal, mas são muitas vezes mais ignorantes, desconhecedores do que mal, né? E todos hão de alcançar a perfeição. Bom, como a gente já disse, a criação de Deus foi bem pensada por Ele. Muito ainda não temos condições de entender, de compreender, mas o que a doutrina nos traz já nos auxilia bem a compreender, a tirar o véu do desconhecimento das nossas vistas para perceber que é possível o espírito criado simples e ignorante, através das várias experiências, caminhando com coragem, com fé, né? Entendendo-se enquanto individualidade em percurso, entendendo o outro, o próximo também como individualidade que está a caminho, que está em percurso, que todos cheguemos lá, à perfeição, ao conhecimento da verdade que liberta, né? Que mais que eu posso dizer aqui? Tá, que ainda, né, que possam estar, né, muitos espíritos estar aí
no caminho do bem, nem sempre eles podem ser considerados perfeitos, né? Eles podem não ter uma tendência para o mal, mas ainda vão precisar adquirir as experiências, né? Conhecimentos necessários para atingir a perfeição. E muitas vezes eles se veem nesse processo de transição, e esse processo é comparável até ao desenvolvimento de uma criança. E é necessário viver, caminhar, passar pelas experiências para, tal qual a criança que tem lá seus instintos naturais, que vai aprendendo, vai conhecendo e vai passando pelas novas fases até atingir a idade adulta, né? Os espíritos também, criados simples e ignorantes, né? E vão passando por a sua fase de infância espiritual até chegarem à condição de espíritos bons. A diferença aí entre a criança é que a criança traz todos os instintos já formados, e o espírito, ele não é bom e nem mau. Ele é criado simples e ignorante, tem as tendências e as possibilidades, mas vivendo, experimentando, conhecendo, através do uso do seu livre-arbítrio, que acaba sendo também, além de instrumento da lei e da liberdade, instrumento necessário ao progresso individual e coletivo. Meus irmãos, minhas irmãs, eu vou ficando por aqui. O estudo hoje foi um pouco longo. Eu agradeço a vocês todos de coração pela paciência, pela boa vontade, e espero todos vocês para um novo estudo, um novo encontro muito em breve. Fiquem bem, tenham uma ótima semana e que Deus continue nos abençoando a todos. Gratidão.